Oi, olá. Então vamos dar continuidade, né? Estamos perto de voltarmos, se Deus quiser, Deus quer, para a nossa disciplina de ciências, tá? Passando uma revisão da composição e decomposição da matéria. Vamos lá rever? Composição e decomposição da matéria, né? Composição e decomposição da matéria. Composição é o processo de formação de algo, certo? Composição é o processo de formação de algo. E decomposição é o processo de degradação de algo. Não é a diferença dos dois aí? É o processo de formação, é a composição. E a degradação é a decomposição. Tá ok? Tipos de misturas. Vamos aí ver aí as misturas, né? Que são bastante diversificadas, né? Diferentes. Vamos lá algumas aí. Misturas. São formadas por duas ou mais substâncias. Elas podem ser classificadas como misturas homogêneas ou heterogêneas. Certo? Então, vamos lá. Misturas são formadas por duas ou mais substâncias. Ela pode se classificar como misturas, quais misturas? Homogêneas ou heterogêneas. Vamos ver aí alguns exemplos de misturas homogêneas, né? Se você misturar água e o álcool, tá certo? Misturando a água e o álcool, não dá para perceber qual é a água e qual é o álcool, né? É homogênea. Exemplos de misturas homogêneas novamente, né? Que já falamos sobre a água e o álcool e a água e o sal também, né? Também tem a água e o açúcar. Misturas de homogêneas. Elas misturadas, não dá para distinguir qual é a água, qual é o álcool. Qual é a água, qual é o sal, qual é a água, qual é o açúcar. Tá certo? Misturas de água mais álcool, água mais sal, tem também água mais açúcar, né? Preste atenção. Agora vamos para as misturas heterogêneas. Apresento mais de uma fase, né? Vamos lá o exemplo. Água e óleo, água e areia. Esse tipo de mistura nos permite visualizar cada componente individual, certo? As misturas heterogêneas, né, apresentam mais de uma fase. E esse tipo de mistura nos permite visualizar, perceber cada componente individual, como a água e o óleo. Você colocando, dá para perceber que elas estão misturadas com água e óleo. A água e areia também, água com barro também, né? Essas misturas são chamadas de heterogênea. As misturas muitas vezes precisam ser separadas para que os componentes sejam utilizados. Esta separação se dá por vários processos. As misturas muitas vezes precisam ser separada para que os componentes sejam utilizados, certo? Então, esta separação se dá por vários processos. Vamos ver aqui alguns processos. Catação é um método de separação de misturas heterogêneas sólidas. É feito de forma manual. Vamos ver aí, catação é o método de separação de misturas heterogêneas sólidas. É feito de forma manual. Exemplo, a separação de grãos, né, como castanha, feijão, algumas frutas, né, que devemos separar o bom do ruim. Se colocar feijão, por exemplo, lá muito tempo o bom e o ruim separado num vasilhame só, vai estragar o feijão, do mesmo jeito a castanha e do mesmo jeito as frutas e outras demais, tá certo?
Então, catação é o método de separação de misturas heterogêneas sólidas, né? Que é feita da forma manual, com as mãos. Na separação de grãos, como as castanhas, feijão, algumas frutas. Peneiração é utilizada para separar substâncias sólidas de outras substâncias sólidas, certo? Por exemplo, peneiração da areia pelos pedreiros, né? Com o intuito de separar a areia grossa da areia fina, né? Vocês estão vendo que tem a função, é a mesma, mas colocamos, tem vários exemplos de peneiração, de catação, né? Então, peneiração é utilizada para separar substâncias sólidas de outras substâncias sólidas. Exemplo, peneiração da areia pelos pedreiros, com o intuito de separar a areia grossa da areia fina. Juntos não vai dar certo. Então, tem que separar, né, por meio da peneiração. Filtração é utilizada para realizar a separação do líquido de uma mistura sólido-líquido. Por exemplo, água e areia, o pó de café e a água, certo? Filtração é utilizada para realizar a separação do líquido de uma mistura sólido com líquido. Vamos aos exemplos de água e areia, o pó de café e água, tá ok? Vamos seguir? Destilação. O processo que permite a separação de misturas homogêneas que separa o sólido dissolvido em líquido. Exemplo, sal dissolvido na água, certo? Então, vamos lá para a destilação. O processo que permite a separação de misturas homogêneas, né? A água e o sal. Então, destilação é o processo que permite a separação de misturas homogêneas que separa o líquido dissolvido, o sólido dissolvido e o líquido. Ou o líquido dissolvido e o sólido. Exemplo, o sal dissolvido na água, né? Ele é uma mistura homogênea, mas que a destilação faz esse processo de separar, certo? Então, vamos lá, os processos, né, de misturas. Agora vamos aqui, ó. Na natureza, tudo se agrupa e também tudo se separa. A água, o ar e o solo compõem-se em misturas que o homem pode separar por meio de processos simples ou científicos. Tá certo? O solo pode ser composto de areia também, né? Argila, humus e sais minerais. Então, na natureza, tudo se agrupa e também tudo se separa. A água, o ar e o solo compõem-se em misturas que o homem pode separar por meio dos processos, né? Esses processos nós acabamos de rever, né? Aí, catação, destilação, né? E filtração. Então, por meio de processos simples, né? Que tem o manual e ou científico. E também, né? Vamos falar agora do solo, que o solo pode ser composto de areia, argila, humus e sais minerais, não é? Pensamos que o solo é só aquela areia, né? Mas tem a composição delas, né? Que é argila, humus e sais minerais. Ok? Então, né? Sobre essa revisão que nós acabamos de passar agora, de lermos juntos, né? Vocês vão fazer atividade na folha, tá bom? Em breve vamos aqui no presencial. Mas por enquanto, né? Na folhinha. Está perto. Está perto, tá certo? Beijos!